Boa tarde, sou Vanessa de Lima Moreira, acadêmica do curso de Ciências Biológicas na modalidade EAD pela UFAM. Na disciplina de Morfologia e Taxonomia de Espermatófitas 1, na atividade avaliativa 8, solicita que fizéssemos uma exposição sobre famílias botânicas. A família botânica ao qual irei expor é a Musaceae. As Musaceae são da família dos angiospermas, são ervas de pequeno e grande porte, possuem um ciclo de vida longo, não perdem suas folhas, portanto, são consideradas perenes. A família das Musaceae não é nativa do Brasil. Nesta família existe 3 gêneros. O gênero de maior importância, tanto biológica quanto econômica, é o Musa, por apresentar o maior número de espécies, que são 42 no total. Nesse gênero estão as bananeiras, cujos frutos são de grande importância nutricional. O segundo grupo das Musaceae são os sete, uma espécie muito utilizada no paisagismo por ter uma flor muito vistosa. Não só a flor, mas também a questão das folhas, pelo formato, pela durabilidade, elas são vistas e são muito utilizadas nos paisagismos. O último gênero é o Musela. Possuem 2 espécies, embora para algumas biografias não o considerem por possuir algumas características encontradas também em outros gêneros. A família das Musaceae são encontradas na África tropical, nordeste da Índia, China, Vietnã, Filipinas e parte do norte da Austrália. Foi naturalizada no Brasil pelo extenso plantio. Atualmente são encontradas em áreas nativas de florestas. Apresentam pseudocaule, que são formados pelas folhas que são entrepostas umas nas outras, que vai formando o pseudocaule. Podem chegar até 15 metros de altura. As folhas são rígidas, longas, simples e apresentam pecíolo resistentes. O verdadeiro caule desta planta encontra-se enterrados e são chamados de rizomas. As flores dessa planta são consideradas zigomorfas. São protegidas por uma inflorescência. Aqui na região norte, essa inflorescência a gente conhece como mangará ou coração da bananeira. Essa estrutura parece em folhas roxas que ficam formando como se fosse esse formato. Essas estruturas que parecem folhas são chamadas de braquetes. Sua função é proteger as flores. Quando essas já estão prontas para a reprodução, os braquetes se enrolam para expor as flores e em seguida perde a função e cai. O fruto dessa família é conhecido como baga, fruto simples, sendo que nem todos são comestíveis. A banana é um fruto de grande importância econômica para o estado de Roraima. Os municípios de Caroebe, São João da Baliza e Rorenópolis, localizados ao sul do estado, são os maiores produtores de banana do estado. Embora os produtores enfrentem uma série de dificuldades, entre elas a falta de tecnologia de produção, instrução com relação ao plantio, correção do solo, prevenção de pragas e doenças, somando aos desafios da colheita e preparo para a venda, fatores que visivelmente reduzem o seu potencial produtivo. Considerando esses fatores e outros de ordem governamental, como falta de incentivo e assistência técnica com a banana, mesmo assim, ela contribui significativamente com a economia do estado, sendo que o maior mercado consumidor da nossa banana é Manaus, Amazonas. Então é isso. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Vitória, eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas do Polo de São Luís do Nauá e eu vim falar um pouco sobre a família Fabaceae. Bom, a família botânica Fabaceae é composta por plantas que possuem flores e frutos e hábitos variados, desde árvores, arbustos, subarbustos, ervas, trepadeiras, etc. Essa família também é conhecida como leguminosas, devido ao seu fruto, que é em forma de vagem e é restringido a sementes. Alguns exemplos que a gente pode citar de plantas dessa família é o feijão, a fava, o amendoim, a soja, o grande bico, entre outros. Ela é uma família que possui uma grande importância econômica e é a terceira maior família das angiospermas, possuindo cerca de 650 gêneros e 18 mil espécies, sendo dividida em 3 subfamílias, a família Faboide, a família Mimosoide e a família Caesalpinioide.
No Brasil, são encontradas cerca de 180 gêneros e 2.100 espécies da família Fabaceae. Bom, quando se trata de fazer a identificação das plantas que fazem parte dessa família, a gente tem que prestar atenção em algumas características, como, por exemplo, as plantas da família Fabaceae, todas possuem folha composta, ou seja, com o limbo dividido, com exceção de uma, a Bauhinia forficata, mais conhecida como pata de vaca. Essa planta ela faz parte da família Fabaceae, só que ela possui uma folha simples. Essas plantas também, elas possuem as folhas alternas com estípulas. Em alguns casos, as estípulas elas se transformam em espinhos. Em outros, as estípulas são semelhantes às folhas. Seus folíolos são variados, possuem inflorescência racemosas. Suas flores são actinomorfas ou zigomorfas, diclamídia. Raramente elas são monoclamídeas. Possuem um gineceu unicarpelar com ovário súpero e um androceu com estames numerosos. E outra característica também que é muito marcante, que é única dessa família, é a vagem, é a presença de vagem, que é uma característica única da família Fabaceae. Quando se fala da família Fabaceae em relação à importância econômica, ela possui uma grande importância econômica tanto para o nosso país quanto para o estado de Roraima, pois dentro das plantas dessa família está a soja. E a soja, ela é a principal cultura do agronegócio brasileiro. Ela é uma planta originada na região denominada Manchúria, que fica no nordeste da China. A primeira referência da soja no Brasil, ela é datada de 1882 na Bahia. Entretanto, a cultura da soja só foi introduzida oficialmente no país, no Rio Grande do Sul, em 1914, na região pioneira de Santa Rosa, onde foram iniciados os primeiros plantios comerciais, a partir de 1924. O Brasil ele está entre os principais produtores de soja no mundo, e ele é o que possui o maior potencial de expansão em área cultivada. Os principais produtores de soja brasileiros são Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Rio Grande do Sul. No estado de Roraima, a soja ela também se encontra fortemente presente na economia. No ano de 2019, foram colhidas 120 mil toneladas do grão em 40 mil hectares, gerando uma colheita de 2 milhões de safras. O tempo de plantio da safra da soja, de acordo com a cultura do estado, de acordo com o ciclo da cultura do estado, é de 120 dias. Mas os trabalhos na lavoura se estendem durante todo o ano. No ano de 2019 também, segundo o presidente da colheita de soja, Fábio Facuda, a soja ela gerou aproximadamente 170 milhões em receita bruta para o nosso estado. Somente através da venda do produtor rural para o comprador do grão, gerando assim empregos e movimentando a economia do nosso estado. Como a soja, como o nosso estado, ele possui um clima favorável para o plantio da soja, acaba atraindo empreendedores da área da agricultura que sentem interesse em investir no plantio de soja aqui no nosso estado, o que faz com que a economia do nosso estado gire cada vez mais. Olá, meu nome é Charla Silva da Costa, eu sou acadêmica da Universidade Federal do Amazonas, do Polo de São Luís do Anauá, do curso de Ciências Biológicas. Esse vídeo ele se refere à atividade 8 da disciplina Morfologia e Taxonomia de Espermatófitas 2. Eu irei falar sobre a família Rubiaceae. A família Rubiaceae ela é cosmopolita, com preferência por regiões tropicais e é de grande repercussão para a sociedade. Ela abrange cerca de 650 gêneros e aproximadamente 13 mil espécies, em geral. Já no Brasil, ela é representada por cerca de 1.500 espécies e 130 gêneros. Atualmente, ela é dividida em 3 subfamílias, que são a Cinchonoidea, Rubioidea e Guettardoidea. Com esse número expressivo de espécies, gêneros, ela é uma das 5 maiores famílias de angiospermas. Bom,
A família Rubiaceae, ela se trata de plantas que compõem a maioria dos subbosques, das florestas estacionais semidecíduas do sudoeste do Brasil. Ela é representada por ervas, subarbustos, arbustos e árvores. Elas são mais raramente encontradas lianas perenes ou anuais. Suas folhas elas são frequentemente inteiras, simples, opostas, ocasionalmente verticiladas e geralmente com estípulas. Elas às vezes são transformadas em folhas ou espinhos. Agora, o que é diferente assim, a inflorescência dela é comumente cimosa, ela é eventualmente em gomérulos ou reduzida a flor isolada. As flores às vezes são vistosas, bissexuadas ou raramente unissexuadas. E actinomorfa na maioria das vezes, então em geral são actinomorfa. O cálice ele é excepcionalmente com sépalas muito desenvolvidas, geralmente de helicépalo. Corola ela é frequentemente pentâmera, as gamopétala valvar ou imbricida. Os seus estames são correspondentes ao número de pétalas. O epipétalo e anteras rimosas. Os gineceus são com dois ou mais carpelos. O ovário é ínfero e raramente súpero, e com duas ou mais lóculos, geralmente uniovulados, e placentação axial, ereta ou pêndula. Fruto do tipo cápsula, exocarpo, drupa ou baga. Dentre essas espécies Rubiaceae, a gente tem uma que ela traz um grande fator econômico no Brasil e fora do Brasil também, né? Principalmente no nosso país, que é o café, chamado de Coffea arábica. Utilizado, como é que fala? Ele gera uma grande economia para o nosso país. Só que no estado de Roraima, essa produção ela ainda é meio fraca, é um pouco tímida, como se diz, né? Por conta da qualidade do solo e também por condições climáticas. Isso eu falo de acordo com os dados da Federação do Comércio, Bens, Serviço e Turismo de Roraima. No ano de 2017, foram apenas 12 toneladas colhidas. E é isso, pessoal.